Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de trazer 2 pontos para a reflexão desse evangelho. O primeiro deles é esta interpelação feita a Jesus. Um homem, então, dizendo a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. De onde vem isso? Bom, vem de uma prática do povo de Israel que era prevista. A prática de resolver a questão jurídica entre os irmãos sobre a herança, também por motivações religiosas. Se a gente procurar no livro dos Números, número 27, capítulo 27, versículos 8 a 9, e Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, nós encontramos a base destas soluções jurídicas que eram procuradas com os mestres, com os rabis. Aliás, até hoje, os rabis ainda têm uma função jurídica, assim me disse um rabi, um rabino, né? Como se costuma dizer. A função jurídica também, de resolver as questões. E esta pessoa, então, chama Jesus de mestre, de rabi, rabino, para, então, pedir que ele resolva uma questão pontual da sua própria vida. E Jesus não é que fuja da questão. Apenas Jesus mostra que ele não está interessado em resolver de maneira casualística esse caso, aquele outro. Mas ele apresenta a solução ao dizer que o grande problema não é a divisão dos bens, mas o grande problema é a cobiça insaciável. É isso que ele diz assim. Ele diz aqui: mesmo que alguém tenha muitos bens, a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Esta é a questão. O problema não é dividir a herança entre os irmãos. O problema é que os irmãos não consigam se entender. Esse é o problema maior. Jesus vai fundo nisso. Eu não sei se tem alguma repercussão, alguma previsão teológica a respeito, mas para mim foi inevitável recordar um texto lá do livro do Gênesis, o texto sobre o diálogo entre Deus e Caim, depois que este havia matado o seu irmão Abel. Lá, então, o Senhor perguntou a Caim:
lá no capítulo 4 do livro do Gênesis, no versículo 9 em diante, 9 e 10. O Senhor perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei, acaso sou o guarda do meu irmão? O diálogo aqui parece um pouco parecido. Diz o meu irmão que divida os bens comigo: quem me constituiu guarda dos bens de vocês? É o que Jesus diz. Mas lá no livro do Gênesis, onde está o teu irmão? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Sim, você é guarda do seu irmão. Deus não é o guarda da divisão dos bens entre vocês, irmãos, quando vocês estão brigando. Você é o guarda do seu irmão. O nosso problema é esse. E aí, no segundo momento, a história que Jesus conta para ilustrar. Notem, aqui é um homem que teve uma grande colheita, então teve abundância de bens. Qual a preocupação dele? Normalmente a preocupação é adquirir bens, mas ele já tinha muitos bens. Qual a preocupação? Guardar. O que vou fazer? Não tenho onde guardar os bens. E na verdade, aqui já vai uma lição de sabedoria. Quanto mais bens, mais necessidade de guardar. Quanto mais coisas, mais depósitos precisamos para guardar. A nossa bagagem vai ficando cada vez maior. Nossa vida vai ficando cheia de coisas, cheias de coisas que nós nunca vamos usar, que guardamos, que não damos aos outros, que guardamos para quem sabe um dia, talvez, por acaso usar, e estão apenas guardadas para a gente dizer que tem. A questão é essa. Nós vamos acumulando e achamos que acumulando nós estamos enriquecendo. Daí o problema, onde guardar as coisas. Por isso, São Francisco de Assis nunca aceitou ter nada e certa vez ele respondeu isso quando alguém falou sobre ter alguma coisa. Ele disse: não, se tiver alguma coisa vou ter que fazer cerca, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, para guardar, para proteger. Então, nada. E então a preocupação dele era guardar. Ora, quando ele consegue encontrar então meios para guardar, Deus então diz a ele: louco, porque ainda esta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? O problema não é guardar, o problema é quem usa. Acumular para não usar, deixar para que outros depois briguem. E aqui está a questão inicial: para quem vai ficar? Parece que há um erro na direção da vida de muita gente, até de muitos cristãos, achando que é assim que a gente vive, é assim que a gente é feliz, se enriquecendo de muitos bens. No final, Jesus diz: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Há uma frase famosa do monge budista Dalai Lama que ilustra um pouco isso. Os homens perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois perdem o dinheiro para tentar recuperar a saúde, por pensar demais no futuro, perdem o presente e o futuro. Alguns vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.